Durante a nossa viagem, nós fomos surpreendidos com vários tipos de conexão. Umas que a gente desejou, outras que a gente programou, outras que a gente nem esperava, mas foi melhor do que a gente podia planejar. E encontrar com a Rafa Capai foi um caso desses. Minha praia é tentar unir as duas coisas, assim. Qual a visão de mundo que eu tenho e como é que eu consigo transformar isso, né, criativamente. Como é que eu uso a criatividade estrategicamente, também no mundo dos negócios. Eu acho que tem muita gente hoje fazendo essa ponte. Eu acho que, felizmente, esses mundos estão cada vez mais próximos. Inclusive, a palestra que eu vou dar no FIRE fala de transformação criativa e uma das falas que eu coloco lá, eu acredito que no futuro, a médio prazo, se todos os negócios não forem criativos, eles não vão existir. Tenho aprendido muito a flutuar no caos. O caos é o que me dá respiro, né, do meu cérebro que está querendo sempre encaixotar as coisas, organizar, colocar etiquetas, colocar no Trello. E o caos é quando eu saio, respiro um pouco e falo, não, a vida é desorganizada, a vida é assim. Para organizar um pouco, tem um texto lá na comunidade que apresenta melhor a Rafa. É como se fosse uma aula. Vai lá, vai valer a pena. Mas enquanto isso, fique com a aula que vai rolar agora. Eu estava falando um pouco do meu processo criativo outro dia, com a galera da Curral, inclusive, não sei se vocês conheceram o Thiago Belotti, tá movimentando muito a economia criativa aqui local. Eu falei com ele, eu acho que o meu processo criativo ele acontece sempre na troca de contexto. Então, para mim, eu crio e eu sou mais criativa quando eu mudo entre BH e São Paulo, quando eu mudo entre o digital e o analógico, né? Então, o software que eu uso na internet, o Trello ou o Post-it, o caos e a organização. Eu estou o tempo inteiro, a pausa e essa frenesi que é essa semana minha, por exemplo. E aí tem uma semana que eu falo, não quero fazer nada, me deixa quieta. Então toda essa troca de contexto, a meditação, né, e milhões de referências que eu estou pesquisando a todo momento. Então, a cada momento que eu troco de contexto, o meu cérebro dá um switchzinho. Eu vejo o processo criativo quase como um jogo de Tetris, sabe? Você vai acumulando, você vai acumulando, você vai acumulando, tem uma hora que... e aí cai, você fala, e faz o download. Só que eu preciso dessa troca de contexto para fazer esse download recorrentemente. Você já parou para se questionar quais são as suas referências? Já tentou procurar outras? Sua mente é aberta o suficiente para que novos downloads aconteçam? Ou são sempre os mesmos? E aqui nós temos muitos exemplos. E temos também um grande motivo. A gente precisa de outras narrativas, a gente precisa de outros modelos, a gente precisa de gente fazendo a gente precisa de diversidade, né? E não achar que o único jeito de fazer é aquele jeito que está saindo na revista, que o Sebrae mostra, sabe? Existem... O conceito de empreendedorismo criativo e negócio criativo, para mim, está acessível para, sei lá, as bordadeiras do interior de Minas, do Vale do Jequitinhonha, que estão querendo se organizar em comunidade para vender diretamente e exportar seu trabalho para fora, como está também disponível para uma startup, sabe? Então a gente precisa de riqueza de experiências e de exemplos, eu acho. E se isso fosse realmente percebido como a nossa grande potência, uma das nossas bandeiras que carregamos juntos, mais do que no discurso, na ação? Para mim, a grande diferença é o que o Reinaldo Pamponê colocou brilhantemente como sigrologia. Viver no Brasil é difícil pra caramba, para a grande maioria das pessoas. E a criatividade é meio de vida, né? É sobrevivência. É sobrevivência. Então a gente faz, não sei nem se é bom, né? Mas a gente faz muito com muito pouco, né? Eu tive a oportunidade de estar em Londres e lá é uma estrutura, as coisas precisam de uma estrutura e elas são muito bem pensadas e você tem um desenvolvimento de intellectual property, então se você inventou alguma coisa, o seu grande trabalho vai ser monetizar aquilo ali, né, a ideia, aquilo que foi registrado. No Brasil, não sei se a gente nem tem tempo de fazer isso, a gente vai fazendo, sabe? E para mim o grande potencial criativo brasileiro é isso, é a criatividade para além da criação estética, para além da criação artística. É a criatividade como modo de viver, né? Tudo tem solução, contanto que eu acesse esse meu lado criativo, meu pensamento fora da caixa. Eu nem gosto de usar tanto essa palavra, mas
esse pensamento divergente, né? No Brasil a gente tem que ser criativo diariamente. Não é para amadores, né? Como diria o poeta. Então é isso, a nossa capacidade de se virar. Eu acho, né, que a gente teve uma evolução do conceito de negócio criativo, que era antes muito ligado só a quem estava no mundo das artes ou da criatividade, então o ilustrador, as sei lá, 20 quantas indústrias da criatividade, mas hoje em dia eu vejo que se os outros negócios não correrem atrás dessa conexão com a criatividade, eles não vão existir no futuro a médio prazo, assim. Um negócio que não é capaz de gerar conexão emocional com seus clientes, no futuro não vai existir também, né? As pessoas estão querendo comprar de marcas com as quais elas se conectam, elas estão querendo investir em marcas que têm valor distribuído, que cuidam de uma comunidade, que fazem algum trabalho que tenha potência social e que tenha potencial de transformação humana, assim. A gente está com muito problema, né? Então, a gente já entendeu também que não dá para todos os problemas serem resolvidos pelo governo. Na esfera individual, a gente tem muita potência também de fazer isso, mas eu entendo que os negócios têm que assumir propósito. Eles têm que achar esse lugar. E eu entendo que existe um lugar para startups e grandes empresas, entendo isso. Mas eu acho também que a gente precisa de narrativas diferentes, porque a grande maioria das pessoas acha que é só isso que existe. Então todo mundo fala, vou escalar. Será que todo negócio precisa de escala? Não, então é disrupção, exponencial, escala. Mas o trabalho diário ali também pode ser feito no 1 a 1, sabe? Não estou falando necessariamente ser pequeno, mas existe eu acho que o conceito de negócio criativo e de empreendedorismo criativo tão democrático que você pode, em diversas escalas de tamanho de negócio e de tamanho de propósito, de impacto, né, que eu tô falando, você pode ocupar esse espaço de negócio criativo. É quase como um jogo de dominó ali. Se você levanta um desses pilares, mas não levanta outros, o possível cenário é que todos os outros caiam. Então, não adianta achar que você vai ser um negócio criativo de fachada. Existe outro pilar, liderança criativa. Se eu não lidero de um jeito diferente, não tem criatividade, né? Se eu tô aqui exigindo o deadline do sujeito o dia inteiro e tô querendo que ele cuspa a criatividade a cada 24 horas, entendeu? Linha de produção criativa. Linha de produção criativa, sendo que você tá lidando com humanos. Então, espera os robôs chegarem e estarem aí prontos para criar, porque eles vão chegar, não tenho dúvida. Já estão, né? Já existem vários experimentos nesse sentido. Então, eu acho que antes de eu querer ter um negócio criativo, eu preciso ser um líder criativo. E antes de ser um líder criativo, eu preciso eu mesmo experimentar uma vida criativa. Porque senão eu vou para um outro lugar desse processo também que é muito perigoso, que é assumir que criatividade é moedinha. Eu coloquei ali um incentivinho, a pessoa tem que me dar, assim. Eu estava estudando para fazer essa palestra, né, o Creative Dividend da Adobe, uma pesquisa que a Adobe fez, se não me engano, em 14, eu acho. E fala lá que muitos profissionais criativos se sentem absolutamente esmagados pela pressão do deadline diário, sabe? Então, criatividade, ela não vai nascer no forceps. É preciso espaço para ela, é preciso que essas pessoas vivam vidas criativas, que elas tenham outras coisas na vida dela, que não só o trabalho, porque senão não existe repertório, né? Eu crio quando eu vejo uma vista bonita, quando eu vou como uma comida que me lembra alguma coisa, ou eu vou num espetáculo de teatro, eu bebo de outras fontes. Imagina, eu tô querendo ser criativo, mas eu não tô dando espaço para viver uma vida criativa, não adianta. E eu vivi isso especificamente, eu vivi um burnout há 2 anos e meio atrás, porque eu me vi nesse lugar. Rafa, preciso daquele texto, libera aí. E era eu mesmo, tá? Era a minha própria empresa colocando uma pressão em cima de mim mesma. Rafa, produto novo, libera aí. Rafa, página de vendas nova, escreve a cópia aí. Rafa, vídeo novo, libera aí. Essa pressão de estar o dia inteiro nas mídias sociais criando conteúdo. E o que a gente está vendo é um monte de gente cansado, exausto. Então, não é uma mudança de mexer numa coisa só. É tipo, a gente precisa mexer em tudo. Sustentabilidade é um outro pilar de economia criativa, né, de negócio criativo. Se você não está preocupado com o impacto que você causa no mundo, no outro, nas pessoas... Então, calma, respira, tem para onde olhar e a Rafa aponta outros caminhos. Tem muita gente, talvez agora, assim no vácuo, eu vou ter uma dificuldade de estabelecer tanta gente que existe, mas aqui em Belo Horizonte eu vejo o Thiago Belotti ocupando muito esse espaço, falando disso. A Lala, lá em São Paulo, falando bastante disso. O Lucas Foster, em São Paulo também.
Só que eu vejo a economia criativa brasileira ela sendo movimentada por pequenos empreendedores, sabe? Eu tenho 3.000 alunos que colocam a mão na massa, estão inventando seus negócios, estão buscando seus jeitos. E eu acho que a gente entendeu, né? Teve o boom da economia criativa, a Cláudia Leitão fazendo o que ela fez no Ministério da Cultura, criando a Secretaria de Economia Criativa, e de uma hora para outra tudo acabou. Tudo acabou, né? Não existe uma política pública de fato voltada para essa área, que é extremamente estratégica, e os governos brasileiros, e falo governos porque eu não acho também que antes existia uma grande ênfase nisso, né? Estavam tentando, mas a ênfase ainda é nas indústrias de transformação, de base industrial ou agropecuária, etc. Então eu acho que a gente ainda não viu o potencial de transformação que a criatividade pode trazer para o desenvolvimento sustentável mesmo. E aí quando isso tudo sumiu, quando o pouco que existia sumiu, a galera falou, não dá. Não dá mais para ficar dependendo do edital que vai pintar, não dá para ficar dependendo se o governo vai criar uma Secretaria de Economia Criativa daqui a um tempo, não dá. E aí as pessoas começaram a fazer, e elas estão inventando seus jeitos, e elas estão usando crowdfunding, e elas estão inventando novos modelos de remuneração de seus trabalhos. Então eu acho que os grandes heróis são essa galera aí que está no dia a dia da coisa, tentando inventar jeitos diferentes de ocupar o mundo, de transformar as pessoas e de ganhar dinheiro com isso, como resultado de um valor distribuído e entregue, né, para as pessoas. Novas formas, novas dinâmicas, como se fosse um grau acima da espiral. Radicalizou, né, no mundo dos negócios uma visão que é absolutamente de uma energia de execução, de métrica, formatação, né, que são energias do masculino, não necessariamente gênero, mas a gente falando de energias, assim. E a gente está voltando agora para um jeito de pensar negócios que está mais conectado com energias e potências do feminino. Então, a gente está falando de criatividade, de colaboração, de essência. De novo, não tem nada a ver com homem e mulher, né? Mas tem a ver com... Eu acho que a gente foi demais para um lado, o planeta tá sofrendo, nós, seres humanos estamos sofrendo, né? Burnout, saúde mental, tudo isso. Então, a gente radicalizou tanto para um lado que a gente precisa reequilibrar essa ponte. E negócios criativos são negócios humanos, negócios que dão vazão e que geram transformação distribuída. Não dá mais para eu achar, especialmente num país como o Brasil, numa desigualdade como o Brasil, eu achar que o meu negócio vai existir só para resolver a minha vida. Não dá mais. Negócios de futuro, que na verdade é presente, eles precisam escolher, Lala de Rezelin fala isso, você precisa escolher quem você vai cuidar. Então tá bom, você está cuidando do seu bolso, está cuidando da sua família, né, do que você recebe com o seu trabalho, mas mais do que isso, para quem mais você está gerando valor? E eu acho que a criatividade é isso, é do humano, é a nossa grande qualidade humana, e os negócios que não tiverem isso, vulnerabilidade, autenticidade, criatividade, essa capacidade de serem vivos e se transformarem, eles vão ficar parados e eles vão afundar, porque o mundo está se transformando a todo momento, né? No próximo episódio, a transformação continua com a Rafa Capai.